E o tema é: conhece-se a árvore pelos frutos. Vamos ler os itens 1, 2 e 3. Vamos ouvir. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Item 3. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24, e São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Então, queridos amigos, conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, temos os amigos Ives Facuri e Adriano Passos. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Essa árvore que é falada no texto somos nós. Da seguinte forma, onde fala que se reconhece pelo fruto, de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, a nossa conduta no dia a dia é que nos coloca do lado do bem ou do lado do mal. E assim como também falou no Evangelho, que a árvore que não dá bons frutos será queimada. Mas antes de ser queimada, antes de se perder toda aquela rama, tem-se várias oportunidades de cuidar dessa árvore para que passe a dar um bom fruto. Esse fruto, colocando ele em nós como árvores, é modificar nossas ações, nossos pensamentos, colocar tudo que o Evangelho nos ensina
da forma que devemos tratar o próximo como queríamos que nós mesmos fôssemos tratados. E essa árvore que nós somos ainda com grande dificuldade em entender os ensinamentos de Cristo e principalmente em segui-los, a gente busca esse aprendizado, e esse aprendizado é como se estivesse colocando ali o adubo em volta da árvore. Essa modificação que nós buscamos está no Evangelho, e a poda que nós também recebemos. A água é o trato que a gente recebe em cada reencarnação. Todas as vezes que reencarnamos, nós temos a possibilidade de melhorar os nossos frutos. Até um tempo atrás, eu pessoalmente pensava que esses frutos seriam só os nossos filhos, ou os alunos, ou as pessoas que estavam à nossa volta. Mas não. Nós somos o fruto também. À medida que vamos desenvolvendo, chegamos pequenos, como uma semente, vamos crescendo. Os frutos que nós vamos distribuindo ao nosso entorno vai ficando de acordo com o que nós vamos espalhando. E assim vamos colhendo. Quando plantamos uma boa semente, colhemos um bom fruto. Mas temos que observar também as dificuldades que essa árvore enfrenta até crescer e até dar os frutos, porque os espinhos não deixam de aparecer. Esses espinhos, podemos tratá-los como os desafios que cada um tem no seu dia a dia. Esses espinhos nos faz crescer. Invariavelmente, pela lei do progresso, todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos crescer, dar bons frutos. Agora, a quantidade de espinhos que vamos enfrentar depende da gente. As más escolhas, os vícios, esses, na hora que a gente está ali, tendo o prazer dos vícios, das más escolhas, sim, as más escolhas nos dão prazer, por incrível que pareça, né? Mas é um prazer momentâneo. E com essa escolha que a gente faz, os espinhos vão ser grandes ou menores, os sofrimentos vão ser maiores ou menores. Até a gente chegar a um ponto, daqui a algumas milhares de encarnações, né? De não termos mais espinhos atrapalhando o nosso crescimento. Vamos estar num estado que Jesus falou que todos vamos ficar de luz, ajudando aos outros como já devíamos estar ajudando agora nessa encarnação. Essa árvore que é queimada, que fala no Evangelho, que é jogada no meio do fogo, nós podemos tratar isso quando fazemos
aquelas piores ações. Podemos encarar esse fogo, não o fogo do inferno, que o inferno não existe, mas o umbral, aquele sofrimento que nós temos depois que desencarnamos, e lá vamos revivendo os nossos erros, para poder, em uma outra oportunidade, vir a encarnar e passar pelas mesmas provas, os mesmos espinhos, e assim distribuir os frutos melhor, de uma melhor maneira. O texto também nos fala a respeito dos falsos profetas, que Jesus advertiu que eles vão vir, vão fazer milagres até, mas isso nós vemos todos os dias. Pessoas que falam o que não pregam. A hipocrisia que Jesus combateu naquele tempo ainda reina hoje no nosso meio. Mas isso não deve ser motivo de desistir da nossa desistência. Quando temos alguma pessoa que julgávamos boa, que dava, como se diz, falava bonito, né? E ela cai, não devemos julgá-la, mas também não devemos cair junto com ela, porque a perseverança nossa, observando mesmo aquele que se dizia um escolhido de Deus, ter caído, todos nós caímos em algum momento da vida, em vários, mas nessa observância do outro caindo, se a gente perseverar no homem de bem, no homem bom, nós colheremos e distribuiremos bons frutos. A doutrina espírita, ela é bem peculiar numa parte que ela nos coloca uma responsabilidade a todo momento. A cada leitura que a gente vai fazendo, a cada prece que a gente vai fazendo, a cada palestra que a gente vai assistindo, que vai fazendo, nós vamos descobrindo coisas novas. Mas o Espiritismo não nos cobra. Ele nos responsabiliza. A claridade dos ensinamentos do Cristo, do Espiritismo, a doutrina espírita nos coloca, coloca a gente à disposição de como funcionam as leis, como funciona o nosso próprio julgamento. O que estamos pagando? Nós mesmos. A quem devemos julgar? A nós mesmos. A doutrina espírita nos coloca a todo momento buscando a avaliar a nossa conduta. Quem reflete os ensinamentos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, lê e reflete, vai estar o tempo inteiro em vigília. Se está ou não doando os bons frutos. O melhor de todos os frutos que nós temos que colocar à disposição de todos
é o exemplo. O nosso exemplo, a nossa conduta diária, ela coloca todos para poder pensar. Uns julgam, poucos, né? Poucos julgam. Mas até mesmo esse julgar, até mesmo esse pensar, que nossos exemplos provocam, a própria doutrina espírita nos ensina que também aprendemos com mais erros dos outros, se formos inteligentes, do que com os nossos. Não é julgando, é analisando em silêncio, ajudando, se assim formos procurados, solicitados. É dando a mão àquele que até pouco tempo atrás estava com boas palavras, mas com ações ruins, dando a mão àquele, sem humilhá-lo, sem julgá-lo, dando o suporte necessário no momento certo para poder reerguê-lo. Porque a árvore, nós, mesmo nascendo no meio de espinhos, com maus frutos, nessa caminhada, nessa existência, temos a possibilidade de melhorar. Ives. Boa noite a todos. Satisfação para a gente estar aqui. O tema é reconhecer as árvores pelos frutos. Uma fala de Jesus, muito conhecida por nós, né? Vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com frutos, primeiramente. Quando você fala assim, reconhecer a árvore pelos frutos, a gente pode considerar dois tipos de frutos. A grosso modo, a gente pode conceituar fruto como sendo coisas boas, né? Todo mundo aqui, quando fala de fruto, a gente está pensando, assim, de uma maneira rápida, em coisas boas, coisas que nutrem, né? Mas a gente sabe que nem todo fruto é bom. Se a gente for pegar, se uma manga passar do ponto, ela não presta mais para consumo, para nutrir. Qualquer fruta que passe do ponto não presta. Ou se a fruta cair no chão, dependendo da maneira com que ela se machucar ali, também não vai servir mais. Então, reconhecer a árvore pelo fruto tem a ver com qualidade do fruto. Não tem a ver tanto com quantidade, porque muitas vezes a gente pode pensar que fruto seria a multiplicidade das nossas ações. Não. Tem mais a ver com qualidade. Por mais que seja uma manga que aquela mangueira esteja dando, é melhor que ela dê uma manga boa do que 100 mangas que não servem para consumo. Então não tem a ver com grandes obras, tá? Essa é uma primeira reflexão. Não tem a ver com grandes movimentos que muitas vezes a gente acha, não, que para produzir bons frutos eu vou precisar virar Francisco de Assis da noite para o dia, ser um santo, não tem nada disso. Produzir bom fruto, basta produzir um, mas que seja bom. Então não tem a ver com quantidade, repito, tem a ver com qualidade desses frutos. E o que seriam esses frutos? Seria fazer o bem para o outro? Seria uma palavra amiga para alguém que está em desespero? Seria montar uma cesta básica e entregar para alguém que está passando por necessidade? Isso seria bons frutos? Seria. Mas seria só isso, bons frutos? Porque se a gente for parar para pensar, os bons frutos não são apenas aquelas ações que a gente faz para fora, tá? Por que eu digo isso? Porque para a árvore produzir verdadeiramente bons frutos, ela precisa estar o quê? Bem nutrida. Se uma árvore ela não está bem nutrida, ela não vai produzir fruto com a qualidade que a gente espera que produza.
Você vai ver lá a jabuticaba vai estar azedando, a manga não vai estar tão suculenta. Por quê? Em função da qualidade da árvore, da nutrição da própria árvore. Então você vê que existe uma relação entre bons frutos, ou seja, as ações que a gente faz para fora, mas que dependem de um movimento interno. Ou seja, a árvore, para produzir bom fruto, ela precisa estar sadia. Né? Então, o que significa a saúde da árvore? A saúde da árvore, ela vai representar para nós construções internas. São movimentos que estão atrelados à internalidade do ser. Que seriam o quê? Bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, porque, segundo a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Não foi isso que a companheira ali leu para nós na mensagem? Então tem pensamento positivo, ou seja, qualidade dos pensamentos, qualidade dos sentimentos, a qualidade das palavras, que vão acabar desencadeando na qualidade das ações. Então são movimentos internos. Os frutos dependem de movimentos internos. É por isso que a gente não pode considerar apenas bons frutos aquilo que os nossos olhos podem ver. Né? Bons frutos que eu falo que procedem de uma árvore boa. Porque às vezes a intenção por trás daquilo que a gente está observando não é das melhores. Não são das melhores. Né? Então eu posso estar fazendo um bem para fora, mas aquele bem ser relativo em função das intenções que estão movimentando aquela atitude aparentemente nobre. Então, para que o fruto seja legítimo e guarde conexão com uma árvore boa, precisa tanto da nutrição da raiz até a qualidade do fruto. Precisa desse movimento dual, né, dualista, entre fruto e nutrição da árvore. Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente precisa observar que quando Jesus coloca que a boca fala daquilo que está cheio o coração, às vezes a gente pode perguntar assim, mas a pessoa também não pode falar só coisas boas no sentido de ocultar suas verdadeiras intenções e tal, no sentido de enganar com as palavras? Pode, mas em algum momento ela vai se trair dentro daquilo que ela tá dizendo da boca para fora. Então, ou ela vai se trair pela própria boca, ou ela vai se trair por uma desconexão e uma incoerência entre aquilo que ela está falando e aquilo que ela está fazendo, mas em algum momento ela vai ser pega na fraude que ela está exercendo. Então, quando a boca fala daquilo que está cheio o coração, a gente deve levar isso em conta dentro do contexto que Jesus quis passar para nós. Em algum momento, se não há uma conexão entre o fruto e a raiz, em algum momento aquele fruto ele vai se mostrar tal qual a árvore que o produziu. Então, nesse sentido, a gente precisa observar que a doutrina espírita ela propõe para nós todo um movimento de qualificação da árvore primeiro, para que a gente possa fazer esse momento de nutrição. Eu até anotei algumas coisas aqui. O que faz com que essa nutrição ela aconteça seria o conhecimento, a busca pelo conhecimento, só que o conhecimento só não basta, né? Porque a gente sabe, se o conhecimento ele não guarda uma vontade firme de aplicar aquele conhecimento, o conhecimento ele é mais um motivo de tragédia do que de benefício. A gente sabe disso. Conhecimento por si só, ele é melhor que não exista, tá? Porque quanto mais o indivíduo sabe, a carga de responsabilidade também dá uma guinada, né? Então, o estudo, o conhecimento, o aprofundamento dentro de determinada filosofia, sem o correspondente prático, é altamente desaconselhável para o indivíduo. Então, conhecimento com essa coerência prática.
nutre a árvore. Outra coisa que nutre a árvore seriam a convivência sadia, né? Que tipo de convivência a gente está estabelecendo com aqueles que nos cercam, em todos os âmbitos da esfera social, a começar na família, né? Então, assim, uma convivência sadia, ela vai ser absolutamente determinante para a nutrição da árvore. Se você não está bem em alguma esfera de convivência, através daquilo que a gente considera a interdependência, né, os nossos relacionamentos interpessoais, o que acontece? A árvore também ela vai passar por um processo de desnutrição. Então, estabelecer convivência sadia não significa isentar da sua vida relacionamento com pessoas difíceis, que em algum momento ou outro você vai encontrar, né? Quando a gente está falando aqui de convivência sadia, a gente não está falando de excluir, dar delete ali nas pessoas que não vão conviver bem, porque tem situações que não vai ter como você correr, você vai ter que conviver. Aí é conviver prestando atenção na sua postura diante daquela pessoa difícil, né? E aí é uma volta para si mesmo, e em qual processo estratégico, emocional, você vai elaborar para poder conviver bem da melhor forma possível. Por exemplo, num ambiente de trabalho não tem como você correr a menos que você peça demissão. E às vezes lá você vai encontrar uma pessoa difícil para você conviver. Então quando eu falo convivência sadia, eu não estou falando de convivência com aqueles que concordam conosco, daqueles que nos agradam, que nos bajulam, não tem nada a ver. O que eu estou falando de convivência sadia é conviver bem com contraste. E conviver bem com contraste depende da gente, não é? Então, quer dizer, nutrir a árvore depende dessa convivência sadia. Qual é a forma de relacionamento que você está estabelecendo com o contraste, com aqueles que são diferentes de você, né? Porque excluir também é uma maneira de você fugir de determinados enfrentamentos que você precisa estabelecer consigo mesmo. Porque a gente sabe que a convivência ela também tem um mecanismo de espelhar coisas em nós que muitas vezes sem aquela convivência a gente não está conseguindo perceber. Então, quer dizer, a convivência ela funciona para nós como sendo um labirinto de espelhos. Imagina você entra dentro de um labirinto e a parede desse labirinto é cheia de espelho. Isso é a convivência, gente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você entra num labirinto cheio de espelho, o que acontece? Você vai começar a enxergar ângulos de você que se não fosse aquelas paredes de espelho, você não conseguiria enxergar. Agora eu não estou vendo a minha nuca. Nenhum de vocês está conseguindo enxergar a nuca de vocês agora. Mas eu tenho certeza que se vocês estivessem num labirinto de espelho, todo mundo estaria vendo a nuca, as costas, parte do corpo que agora vocês não estão enxergando. Vocês estão me enxergando agora, estão com a atenção voltada para mim. Tem aspecto do seu corpo que você não está enxergando. Então vocês sabiam que tem aspecto da nossa vida emocional que a gente não está enxergando também? Porque a nossa visão física, ela é focal, né? Então assim, eu estou aqui, né? Mas a menos que eu me transforme numa coruja, eu não consigo dar uma volta de 360 aqui para observar o que está atrás. A nossa vida emocional também é focal. A gente está numa determinada frequência emocional e às vezes a gente precisa de elementos externos que faça com que a nossa cabeça dê uma volta à semelhança de uma coruja, observando aspectos da nossa vida emocional que agora a gente não está observando. E muitas vezes quem vai te revelar isso é aquela convivência desagradável. Vai revelar um aspecto feio de você, que até então você não estava percebendo. Mas aonde que há transformação se não há a identificação de problemas que a gente precisa resolver? Porque quando a gente fala assim, reforma íntima é muito lindo na teoria, né? Mas para que possa haver reforma íntima, transformação interior, sabe qual que é o processo? Sabe o que a gente precisa fazer? Você precisa identificar o que você precisa trabalhar. Você precisa identificar. Se você não identifica, você não consegue ter um ponto de partida do trabalho que você precisa desenvolver para se tornar uma pessoa melhor, porque você não identificou.
E você sabe como que a gente não identifica? Convivendo somente na nossa patotinha, na nossa panela, naquelas pessoas que... Então, quer dizer, não dá para você tirar a noção da personalidade de alguém, por exemplo, dentro de um centro espírita, né? Porque aqui está todo mundo mais ou menos buscando a mesma coisa, na mesma frequência. Dentro desse ambiente social aqui, a gente vai ter uma pressão do meio para agir de determinada forma. Então, ser bonzinho aqui dentro não conta. Né? Não conta. Agora, o que vai contar são as nossas ações, não aqui que o ambiente é propício. O que vai contar é as nossas ações do lado de fora, em outros meios que a gente não esteja sofrendo a mesma pressão que a gente está sofrendo aqui. Essa pressão do meio que eu estou falando. Não estou falando de alguém com a arma na sua cabeça fazendo uma pressão para você agir de determinada forma. Estou falando da pressão desse ambiente social específico. Então, conhecimento, convivência sadia, as nossas conexões, ou seja, aquilo que você busca, né? O que você busca como forma de entretenimento? Quais tipos de conexões você estabelece? Então, isso aí, aquilo que é a fonte do seu lazer, do seu divertimento, aquilo que te empolga, isso vai determinar muito do tipo de nutrição da sua raiz. O que te distrai? O que te faz relaxar? Tudo isso aí a gente está falando de nutrição da raiz da árvore. Então vocês notaram? Conhecimento, convivência sadia, conexões que a gente estabelece, né? Então, esse movimento interno de fortalecimento da raiz, do tronco da árvore, depende de nós. Depende de nós. Então, nunca, nunca, nunca você vai ver em doutrina espírita um palestrante ou um livro que seja te isentando da responsabilidade que você tem perante o processo na produção de bons frutos. Não tem isso de um passe de mágica te isentar do esforço pessoal nesse processo de evolução, né? Não tem isso de, da noite para o dia, a santidade acontecer na sua vida, um processo de retidão mais intenso, mais agudo, tomar conta do seu comportamento. Todo bom fruto, ele é filho do esforço. Ele é filho do esforço, ele é filho do empenho individual, pessoal. É por isso que nós temos diferentes posições evolutivas, porque cada um se esforça de um jeito. Se a gente for ter uma prova aqui, e a gente tiver que estudar para essa prova, cada um vai estudar de uma maneira. Cada um vai se esforçar de uma maneira diferente da outra. Então, no processo evolutivo, esse esforço de autossuperação, ele também é absolutamente individual. Então é por isso que a gente tem que considerar essas questões para que a gente possa não cair na ilusão de que Deus resolverá os nossos problemas, Deus resolverá as nossas dificuldades sem uma contrapartida. Isso é uma visão que eu considero ainda infantilizada das nossas relações com a providência divina, com Deus. O que é uma relação infantil? Achar que Deus vai ali tirar toda a sua dificuldade e tal, Deus vai resolver, não sei o que e tal, sem nenhuma contrapartida, né? Sem nenhum... Porque senão a gente cai numa religião cuja filosofia central é o menor esforço, entende? É o menor esforço. Isso acontece no processo de cura espiritual, por exemplo. Vocês já ouviram falar de cura espiritual, né? A cura espiritual não é você vir passar por um tratamento de cura espiritual. Se fosse assim, né, o processo seria muito simples. Qual que é o processo de cura espiritual que a gente está falando? A cura real. É todo um trabalho em que você vai receber ali uma magnetização, você vai receber um processo, um benefício espiritual realmente, mas você precisa também mudar a sua frequência. Você precisa educar aquilo que até então não foi educado e que muitas vezes é causa daquilo que está te levando até ali, a busca daquele tipo de tratamento. Então, quer dizer, a responsabilidade, se
Se tá aqui para esperar a mãozinha na cabeça, não, calma aí que vai tudo resolver, lugar não é aqui. Aqui é o seguinte, o bicho vai pegar pro seu lado, a responsabilidade é sua. Você tem que trabalhar o esforço pessoal, engrandecimento, a evolução não é fácil e virtude não cai do céu. 5 minutos? Gente, falo demais, vou encerrar. E virtude não cai do céu. Beleza? É igual aquele ditadozinho, né? Que é até uma anedotazinha. Você fala assim com Deus, dai-me paciência, né? E aí o que acontece? Você vem um aborrecido conviver com você. Porque você pediu paciência. Aí você vem ali, aí você vai ter a oportunidade de desenvolver a paciência. Deus não vai chegar um pozinho assim, ó, uma poção mágica, sua cabecinha tá aqui, e ele vai falar assim, pediu paciência, pô. Pediu de coração. Então, quer dizer, eu vou chegar ali com um pozinho, toma paciência. Não é assim que funciona. Pediu paciência? Beleza, calma aí. Espera aí que você vai ter oportunidade de construir ela. Você pediu humildade, pediu virtude, então você vai ter oportunidade de desenvolver virtude. Porque você sabe o que é o homem virtuoso? O homem virtuoso não é aquele que tem a ausência do mal em si. O homem virtuoso é aquele que tem uma maior capacidade de resistir ao mal. Porque a ausência do mal é santidade. E não é a gente. Absolutamente. Peço desculpas se tem alguém aqui que já tenha superado essa condição. Mas, virtude o que é? Existe o mal. E você, através dos processos de lucidez que a sua consciência te proporciona, você vai lutar contra eles. Mas o mal está lá. A virtude é a capacidade de você falar com o seu mal assim, aqui não, eu vou resistir, vou mudar a minha frequência, vou buscar ajuda e tal, e você resiste. Quando não existe o mal, ele nem precisa estar aqui. Porque se a gente está reencarnado, é porque ainda existe um processo de filtragem que a gente precisa fazer. E esse processo de filtragem passa pela resistência ao mal. Por que eu estou falando tudo isso? Já que falta só 5 minutos. É porque a qualidade dos frutos vai depender desse processo de filtragem. Senão vai passar impureza para o fruto. Vai passar sujeira. O famoso bichinho da goiaba vai aparecer lá. Mas vocês lembram do bichinho de goiaba? Você abre, aí falava assim, não, o bichinho de goiaba é goiaba, pode comer. Vai nessa que bichinho de goiaba é goiaba, né? Não, é o mosquitinho que pousou ali e o bichinho da goiaba apareceu. Então é assim, essas reflexões são fundamentais para a gente trazer, sim, o pensamento de que Deus nos protege, de que você tem um mentor espiritual conectado a você 24 horas, não necessariamente ao seu lado 24 horas, mas conectado a você 24 horas, mas que para receber todos esses benefícios, todas essas influências, no sentido dessa nutrição que eu estou falando, é preciso uma contrapartida, é preciso uma receptividade aqui. Se você toma uma injeção ali, um antibiótico, e você não tem canais orgânicos receptores para que aquele remédio ele possa te beneficiar, o seu organismo ele não vai sentir o efeito da medicação. Por quê? Porque para a medicação fazer o efeito no organismo, precisa do remédio e os receptores. Você não tem receptor, acabou o efeito do remédio. Então é mais ou menos por aí. O benefício da espiritualidade nos chega, o benefício da providência divina chega, mas é preciso que a gente esteja atento no sentido desses receptores bem preparados para que a gente possa nos nutrir. Muito obrigado. Aproveitar um restinho aqui que está faltando ainda, né? Eu só queria falar que o bem e o mal que estão na terra, que produz esse fruto, mal ou bom, está no nosso interior, é o nosso coração, a nossa mente que o produz. E para poder extirpar esse mal, ficar só o lado do bem, o trabalho é intransferível, é de cada um. Cada um
como disse o Ives, é responsável por transformar esse mal em adubo para poder ter um fruto bom. Obrigado.